Olá, querido professor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe de adultos. Eu sou o Adriano, sou aqui da Igreja da Assembleia de Deus aqui de Blumenau e vou estar aqui com você nessa terceira edição da classe de adultos, onde nós estamos falando sobre o tema o crescimento do reino de Deus. E olhando a temática da lição, você como professor já deve ter dado uma lida na sua lição, você vai ver que a gente vai tratar de duas parábolas nessa aula. A parábola do grão da mostarda e do fermento. Então, o que eu vou trazer aqui para você é um adicional para você incrementar a sua aula, você colocar um pouco mais de informações para os seus alunos. E sem perca de tempo, eu quero que a gente comece lendo o texto que é a base disso tudo que nós vamos falar aqui. Ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, no verso 30 até o 32. A palavra de Deus diz assim: E dizia Jesus: Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Outro texto que também a gente pode utilizar está lá em Lucas 13, do 18 ao 19. E vai falar assim a palavra de Deus. Dizia, portanto, Jesus: A que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore e as aves dos céus se abrigam em seus ramos. Então nós vemos na palavra de Deus o registro em Marcos e em Lucas sobre Jesus, o nosso mestre, falando de como seria o crescimento da obra, como é que seria o resultado daquilo que Cristo estava iniciando com os seus discípulos. Ele compara com um grão de mostarda, que, querendo ou não, é algo que é bem conhecido por nós da igreja, já é um texto que a maioria dos irmãos da igreja já conhecem e já ouviram muitas vezes falar sobre ele, geralmente comparando com outras coisas, mas aqui no contexto Jesus estava falando sobre o reino, o crescimento do reino de Deus. E o termo mostarda, que a gente vê nesse contexto, nesses versículos, ele é utilizado 5 vezes no Novo Testamento. Esse material que eu vou estar utilizando, eu vou deixar depois disponível no nosso site para você baixar. Então, os versículos que estão citando o grão de mostarda, para depois você poder dar uma lida, são Mateus 13 e 31, Mateus 17 e 20, Marcos 4 e 31 que a gente leu, Lucas 13 e 19 que a gente leu, e Lucas 17 e 6, que Jesus vai falar sobre a mostarda, sobre o grão de mostarda. E a mostarda tem essa característica. Ela é uma pequena semente que você pega com a sua mão e ela se perde no seu dedinho, na ponta do seu dedo, tão pequena que ela é. Mas se você olha depois o pé de mostarda, quando ele se torna grande, quando ele cresce, ele é uma árvore, ele é uma hortaliça muito volumosa. Ela toma uma proporção muito maior do que aquela que você viu no começo. O crescimento dela é infinitamente maior que o seu tamanho inicial. Mas uma coisa que nós temos que entender que é o seguinte: o grão de mostarda não é o menor grão. A Bíblia talvez relate isso, mas naquela época o conhecimento que se havia dos agricultores que era aquela realmente era a menor semente que havia naquela época, conhecimento. Mas hoje em dia nós sabemos que existem outras que são menores. Mas o grão de mostarda era fortemente utilizado no meio do povo judeu, principalmente, para simbolizar algumas coisas e até para aplicar alguns ensinamentos. Jesus utiliza a mostarda, o grão, porque ele era utilizado principalmente pelos sábios, aqueles que ensinavam, para representar a menor de todas as coisas que possam existir. Quando alguém queria falar sobre algo extremamente pequeno, algo minúsculo, algo quase que insignificante em tamanho, se referiam ao grão de mostarda. Então, basicamente, o grão servia para isso. Sempre que eu queria minimizar algo, ou dizer que algo era muito pequeno, eu iria utilizar o grão de mostarda. É mais ou menos que nem nós hoje em dia, quando nós falamos, por exemplo,
ah, isso está a preço de banana. É a mesma conotação. Nós estamos tentando dizer, opa, isso aqui é tão barato que é igual um preço que a gente paga numa banana. Na época, a mesma coisa. O grão de mostarda é para significar que é algo pequeno, algo que não tem grande volume. Então se utilizava muito essa ligação com grão de mostarda. Mas não era somente para mostrar a pequenez de algo, mas para mostrar que de algo muito pequeno ou insignificante aos nossos olhos poderia surgir algo muito grande, poderia surgir algo muito maior. E Jesus, utilizando disso que já era conhecido pelo povo, ele utiliza esta palavra, grão de mostarda, essa semente para simbolizar para as pessoas, para ensinar as pessoas, dizendo como seria o reino de Deus aqui na terra. Começou com Cristo, com seus 12 discípulos, e foi crescendo, 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 e cada vez cresce mais. Se você olhar o começo do cristianismo e a situação atual que o cristianismo se encontra, e toda, digamos assim, a influência que ele exerceu no mundo, principalmente no Ocidente, você vai ver que realmente esse pequeno grão de mostarda cresceu muito e deu muitos frutos. Jesus utiliza isso para simbolizar que a salvação chegaria no começo em pequenas quantidades para poucas pessoas, mas ela iria abranger muito mais. Havia muito aquilo que até os próprios discípulos esperavam de Jesus, que ele viesse, no caso, libertar o povo de Israel, mas essa não era a preocupação de Jesus e nem a preocupação do Evangelho. A preocupação do Evangelho era atingir a todos, judeus e gentios, atingir a todos aqueles que crescem. Então, assim, a parábola se encaixa perfeitamente. E o reino de Deus cresce através do quê? Da pregação do Evangelho, da verdade sendo levada às pessoas, do Evangelho de Jesus, que vai promover o quê? Descanso para essas pessoas. A Bíblia vai falar que as aves, quando viam esse grande pé de mostarda, faziam o seu ninho ali, procuravam uma árvore dessa para encontrar descanso. E a igreja de Jesus, que cresce a cada dia, que cresceu desde o seu começo até agora, ela tem que fazer o mesmo, prover o caminho para a salvação, levar a salvação até as pessoas e também o que? Oferecer descanso para a alma delas, oferecer conforto para a alma delas, oferecer um abrigo para elas, que é Jesus. E nós vamos agora ler um outro texto, que está lá em Romanos, um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Romanos, no capítulo 14. Romanos, no capítulo 14, no verso 17. A palavra de Deus diz assim: porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Conforme eu acabei de falar, esse é o papel de nós como igreja. Esse é o papel de nós como grão de mostarda que floresceu, levar as pessoas. Não é só talvez a comida e a bebida, mas é o que? Trazer a justiça de Deus, trazer a paz aos corações e a alegria novamente para as pessoas. Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus. E o Evangelho de Jesus, tudo que Jesus ensinou, ele sempre tentou colocar através de parábolas para deixar simples. O Evangelho tem simplicidade. O Evangelho é algo simples de se entender e de se passar à frente, de se ensinar. O Evangelho de Jesus tem essa característica. Jesus não era um mestre que estava restrito a um determinado local, a determinados pergaminhos escritos e tentando ostentar uma inteligência superior aos outros. Não, ele ensinava a todos de maneira simples. Até os fariseus, que eram doutores da lei, até o mais pecador que havia. Ele ensinava a todos de uma forma simples, para que eles entendessem as grandezas do reino de Deus. E o que acaba acontecendo? Quando as coisas são muito simples, a gente sempre tenta complicar os ensinos. A gente talvez olha para um texto como esse e pensa, poxa, é algo tão escrachado que Jesus deixou aqui, não tem como entender outra coisa. Ele está realmente falando do crescimento de reino de Deus que começará pequeno e chegará numa maturidade que será grande, alcançará muitas pessoas. Mas em toda a Bíblia, em toda a história da igreja, tem pessoas que não se contentam em viver a simplicidade do Evangelho.
Elas sempre querem o quê? Colocar mais coisas, colocar um fardo a mais sobre as pessoas, daquilo que Jesus não deixou. Então, um texto que eu acho muito bom a gente ler é 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 3. Aqui Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Olha só. 1 Coríntios 11 e 3, ele vai dizer assim: Quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Irmãos, a nossa mentalidade de homens e mulheres, ela vem de Deus, ela vem de Cristo. Se Cristo nos deixa um evangelho simples, nós temos que viver e pregar este evangelho simples. Nós não devemos ter outra cabeça, não devemos ter outro comandante, não devemos ter outra mentalidade que não seja aquela que Deus deixou. Uma coisa que eu sempre falo, se Deus quisesse revelar algo a mais a nós, Ele deixaria registrado na sua palavra. Nada pode vir fora da palavra de Deus. Tudo tem que estar dentro, em conformidade com a simplicidade da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus, principalmente. E quando a gente fala da palavra reino de Deus, que é o que os dois textos ali e aqueles outros versículos lá em Mateus vão falar, a gente está falando do quê? Do domínio de Deus sobre a sua criação, sobre aquilo que Ele criou. Obviamente, a gente está no momento que o reino de Deus, ele está sobre aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho e se submetem à vontade de Deus. Este é o momento que nós vivemos. Mas, quando nós tivermos a vinda de Jesus, nós viveremos um segundo momento, onde Deus reinará sobre tudo e sobre todos os homens que estão na terra. No momento, nós estamos na graça. E Jesus demonstra que o seu reino, olha só que interessante, o reino de Jesus começa com ele, depois ele com mais 12 discípulos, depois multidões o seguindo, depois ele é crucificado e a grande maioria dá as costas para ele. Depois, quando Jesus volta, quando Jesus encontra seus discípulos, eles estão ali. E quando a gente chega, por exemplo, em Atos 2, nós vemos mais de 100 pessoas reunidas. E logo depois que o Espírito Santo, em Atos 2, ele desce, a promessa do Espírito Santo desce, nós vemos que ali Pedro, na sua primeira pregação, já consegue mais de 3.000 almas para o reino de Jesus. E conforme a gente vai vendo os anos, a história da igreja primitiva, principalmente, nós vemos um crescimento do reino de Deus. Nós vemos pessoas sendo alcançadas. E a gente olhando para a história, olhando um pouco para trás, a gente vê a grande influência que o cristianismo teve em toda a nossa vida, na sociedade, e que hoje em dia é uma das maiores religiões que existem no mundo, o cristianismo, que começou lá, digamos, na região lá do Oriente, lá para o outro lado do mundo, e chegou até no Brasil e alcançou a minha e a sua vida. Alcançou a América do Norte, alcançou a África, Europa, diversos lugares do mundo, porque havia esta promessa, Jesus deixou essa promessa. O meu reino, agora, ele é pequeno, mas daqui a algum tempo ele vai ser frutífero, ele vai ser grande, ele vai ser influenciador. As pessoas irão reconhecer o meu reino e procurarão em mim o descanso para suas almas. E, irmãos, quando nós pensamos na questão desse grão de mostarda, nós temos que pensar que nós também estamos ali no meio. Nós somos, talvez, as folhas, os galhos dessa grande hortaliça, dessa grande árvore que é a da mostarda. E para nós exercermos influência, para nós sermos realmente aquelas pessoas que as pessoas olhem e vejam Cristo em nós, nós não podemos ser apenas aqueles que frequentam, mas aqueles que vivem, que seguem os passos, discípulos de Jesus. Discípulo nada mais é do que aquele que segue os passos de um mestre. E nós, com a simplicidade que Jesus ensinou, devemos trilhar o mesmo caminho que ele. Devemos prezar pela simplicidade das coisas. Devemos colocar sobre as pessoas um fardo leve. Devemos levar as pessoas à verdade que vai transformar a vida delas. E não mais costumes, outras coisas que não são aquilo que Jesus deixou.
Jesus deixa bem claro, o meu fardo é leve. E é assim que nós devemos levar a mensagem do Evangelho para o próximo. Lá em João 15, 14, eu quero ler um texto com você. João 15, 14, vai falar assim: Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Fechando tudo isso que a gente comentou agora sobre os discípulos, Jesus já deixa registrado em João esta frase muito importante: eu somente serei visto, aceito por Jesus a partir do momento que eu cumprir a sua vontade. Não basta eu frequentar, não basta talvez ter uma carteira de membro, isso não me garante nada. O que me garante a salvação e o que me garante ser parecido com Jesus e ser santo é fazer a vontade de Jesus, cumprir a vontade dele aqui na terra. Tanto que a gente tem um outro texto que a gente conhece muito, que está em Mateus 7, 21, que é um texto bem conhecido. Quero que você abra comigo, Mateus 7, 21. Jesus já deixa prescrito isso. Ele vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Então Jesus deixa descrito isso. Não adianta, né, que nem você vai lendo a continuação desse versículo. Olha, vai continuar dizendo, mas Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos milagres, nós não fizemos maravilhas, não fizemos coisas assim fora do comum através do seu nome. E Jesus vai deixar bem claro que ele dirá para essas pessoas, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque mesmo fazendo essas coisas não estavam cumprindo a vontade de Jesus. Que era o quê? Manter a simplicidade do Evangelho, pregar essa simplicidade para esse pequeno grão de mostarda que Jesus iniciou, que Jesus plantou, cresça cada vez mais, com qualidade, com verdade, com pessoas que estejam realmente convertidas e entregues a Jesus. Professor, eu espero que o que eu trago aqui para você, você possa utilizar aí na sua aula para trazer um pouco mais de incremento no seu material. Que Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade para mais uma aula. Deus abençoe.